Boa noite, vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tema: a imagem de Deus na Terra. Abre aspas. O Pai está em mim e eu no Pai. Fecha aspas. João 10, 38. Darém começou a fazer terapia quando estava no ensino médio e continuou a se tratar de um modo intermitente. Embora tenha se beneficiado de alguma maneira, também foi tratado com técnicas que considero ultrapassadas. Darém era muito tímido e reservado. Sua autoimagem era medíocre e acreditava que ninguém estava realmente interessado nele. Tinha poucos amigos e só conseguia manter um contato social nos bares depois que afastava suas inibições com doses significativas de álcool. É claro que essa atitude dava origem a outros problemas. Em determinado momento, Darém topou com uma forma de terapia que fez com que ele se soltasse bastante. Disseram-lhe que fosse para uma sala repleta de outros pacientes e extravasasse a quaisquer emoções que quisesse. Baseado no comportamento dos outros, Darém pôs-se a gritar e a se jogar no chão. De repente foi capaz de expressar uma raiva violenta que reprimia a vida inteira. Ao contrário do que poderia esperar, Darém foi rejeitado pelos seus sentimentos de raiva. Na verdade, foi elogiado por ser capaz de expressá-los com tanta liberdade. Ele se sentiu livre. Darém mal conseguia acreditar que pudesse mostrar aos outros o que tinha de mais inaceitável e repulsivo, e mesmo assim ser aceito. É extremamente curativo quando, em vez de sermos rejeitados, somos aceitos ao expressar os sentimentos que censuramos. No entanto, os efeitos dessa experiência não duraram. Em algum nível mais profundo, Darém não conseguia acreditar que os outros o estivessem verdadeiramente aceitando. Ele achou que estava fingindo como todas as pessoas de sua vida. Inconscientemente, imaginou que havia algo a seu respeito que elas rejeitariam. Assim, suas explosões de raiva começaram a aumentar progressivamente. Gritava com os outros, derrubava a mobília e desafiava zangados terapeutas quando estes tentavam colocar limites no seu comportamento. Darém foi finalmente convidado a retirar-se do grupo de terapia, o que o deixou muito magoado. Os terapeutas reconheceram sua necessidade de se expressar, mas não perceberam a importância do relacionamento deles com Darém quando ele se manifestava. O simples fato de expressarmos nossas emoções não é benéfico, mas ser acolhido e compreendido ao externá-las pode ajudar muito na cura. Quando Darém sentia que a expressão dos seus sentimentos era aceita pelos outros, a terapia era capaz de curar mágoas passadas. Mas quando ele se sentia rejeitado por expressar a sua raiva, a terapia se tornou uma repetição de traumas passados. Como já disse antes, os psicólogos estão reconhecendo hoje em dia a importância essencial dos relacionamentos em nossa vida. E a nossa terapia precisa sempre considerar esse fato. Jesus ensinou que não podemos viver sem um relacionamento com Deus e com os outros, assim como não somos capazes de existir sem o ar que respiramos. Tentar viver uma vida isolada significaria violar a nossa natureza. Reconhecer que dependemos fundamentalmente de alguém fora de nós é a única maneira de satisfazer a nossa natureza. Muitos psicólogos estão chegando a essa mesma conclusão. Estamos reconhecendo que as pessoas só podem ter um eu, entre aspas, ao se relacionarem com os outros. Jesus sempre viu um constante relacionamento com Deus. Ele disse, abre aspas, o Pai está em mim e eu no Pai, fecha aspas. Essa profunda conexão entre eles era um modelo de como ele queria que nos víssemos. Os seres humanos não podem viver isolados. Princípio espiritual. A imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de nos relacionarmos. Tema: a interpretação errada do objetivo da vida de Jesus. Abre aspas.
A princípio, seus discípulos não compreenderam, fecha aspas, João 12,16. O Domingo de Ramos é lembrado na Igreja Cristã como o início da semana mais importante da vida de Jesus. Nesse domingo, ele foi para Jerusalém viver seus últimos dias na terra. As pessoas que souberam que ele estava chegando enfileiraram-se nas ruas para saudá-lo, agitando folhas de palmeira como um símbolo de vitória para um poderoso dirigente, mais ou menos como fazemos quando papéis são jogados dos prédios para receber os heróis. Para a surpresa de todos, Jesus chegou montado em um jumento. Em vez de chegar à cidade com grande pompa, ele se serviu de um humilde meio de transporte para cumprir uma antiga profecia. Ele queria deixar uma coisa bem clara, : ele era alguém com quem qualquer um podia se relacionar. Até mesmo João, o amigo mais chegado de Jesus, escreveu mais tarde a respeito desse evento, dizendo que, abre aspas, não tinha entendido, fecha aspas. As pessoas, tanto naquela época quanto agora, têm a tendência de achar que se Jesus tinha o poder de mudar o mundo, ele deveria ter planos drásticos para varrer a corrupção e o mal que permeava o planeta. Jesus, porém, parecia continuar a dizer às pessoas que elas precisavam se relacionar com Deus. Meu amigo Steve não se interessa por religião, especialmente pelo cristianismo. Para ele, Jesus era um rabino moralista que se exibia como se possuísse uma virtude superior, tentando fazer as pessoas se sentirem culpadas se não agissem da mesma maneira. Steve acredita que a religião traz à tona o que há de pior nas pessoas, aproveitando-se da culpa que elas sentem. Infelizmente, acho que muitas pessoas religiosas também pensam como Steve. Muitas são religiosas porque se sentem culpadas e têm esperança de que através das práticas religiosas podem ser salvas. Elas seguem rituais religiosos, fazem contribuições financeiras e tentam viver uma vida religiosa para não se sentirem mal com relação a si mesmas. A noção de que Jesus queria mostrar às pessoas que elas são más para que vivam de forma mais digna, é uma interpretação errada das ideias de Jesus. Jesus criticava o comportamento de algumas pessoas, mas aquelas que ele mais censurava eram exatamente as religiosas. Raramente ele reprovava as pessoas comuns. Quando se deparava com alguém que estivesse se comportando mal, dizia para a pessoa, abre aspas, ir embora e não pecar mais, fecha aspas, sem dar ênfase ao mau comportamento. O objetivo da vida de Jesus não era demonstrar que as pessoas eram más, mas fazer com que elas soubessem que precisavam relacionar-se com Deus e com os outros de forma amorosa. Ele acreditava que se reconhecêssemos essa necessidade humana básica, não desejaríamos agir de modo nocivo. É fácil enganar-se ao interpretar o objetivo da vida de Jesus se encararmos sua missão como um dever moral. Se acreditarmos que Jesus considerava que as pessoas eram fundamentalmente más e precisavam ser moralmente libertadas através de princípios religiosos. O objetivo da vida de Jesus não era fazer com que tivéssemos mais moralidade, e sim nos tornar mais amorosos em nossas relações. Princípio espiritual: a boa moralidade se origina nos bons relacionamentos. Tema: voltando ao jardim do Éden. Abre aspas. Eu vim para que elas tenham vida e a tenham em abundância. Fecha aspas. João 10:10. Há anos Micael não fala com o irmão Tom. Todos na família estão a par da animosidade existente entre os dois, mas ninguém sabe o que fazer a respeito. Ambos são teimosos e cada um acha que foi profundamente ofendido pelo outro. Na última vez que a mulher de Micael tentou discutir a situação com ele, a conversa terminou com Micael gritando, abre aspas, não quero que o nome dele volte a ser mencionado nesta casa, fecha aspas. Na verdade, nem Micael nem Tom conseguem se lembrar de como surgiu a inimizade entre eles.
No entanto, ambos são capazes de recordar numerosos incidentes que usam para manter ativo o ódio existente entre os dois. Micael sente raiva do Tom por este não ser o tipo de irmão mais velho de que ele precisava, e Tom também sente raiva de Micael por vê-lo tão ressentido. Cada um acha que o outro lhe deve satisfações, e nenhum dos dois está interessado em fazer alguma coisa para melhorar a situação. O que nenhum dos dois percebe é que ambos precisam um do outro para serem completos. A guerra entre os irmãos produz feridas e sofrimentos nos dois. Apesar do que Freud achava originalmente, não é natural que membros de uma família sejam agressivos uns com os outros. Esse tipo de animosidade é um sinal de que algo está errado. Micael precisa reconciliar-se com Tom em seu próprio benefício. Ele resiste à ideia de aproximar-se do irmão por achar que estaria, entre aspas, cedendo. O que ele não percebe é que está prejudicando a si mesmo por permitir que o desentendimento continue. A reconciliação cura as feridas da nossa alma. A amargura e a raiva de Micael em relação ao irmão afetam todos os seus relacionamentos. Jesus viu o trabalho da sua vida como a reconciliação da humildade, da humanidade com Deus. As escrituras judaicas ensinavam que Adão e Eva haviam sido expulsos do jardim do Éden por terem desobedecido a Deus. Do ponto de vista teológico, esse evento foi chamado de queda, porque a humanidade caiu em desgraça em relação a Deus. A missão de Jesus era mostrar-nos o caminho de casa. Quando penso nessa queda, entre aspas, a partir de uma perspectiva psicológica, me pergunto: de onde eles caíram? A resposta que Jesus daria é a seguinte, entre aspas, de um relacionamento com Deus. O que a humanidade perdeu no jardim do Éden foi o relacionamento íntimo com Deus. Jesus via a si mesmo como a ponte entre Deus e a humanidade. Essa foi a nossa redenção, o nosso relacionamento restaurado com Deus. Acredito que a vida seria melhor se pensássemos com mais frequência que a nossa salvação consiste em restabelecer os relacionamentos rompidos. Quando um relacionamento se rompe, a maioria das pessoas se preocupa em descobrir quem está errado. Quando somos feridos, procuramos logo o culpado, querendo que pague por isso. Jesus, por outro lado, achava que as coisas poderiam ser reparadas a partir do que damos aos outros e não do que recebemos deles, como forma de pagamento. Repetindo, quando somos feridos, procuramos logo o culpado, querendo que pague por isso. Jesus, por outro lado, achava que as coisas poderiam ser reparadas a partir do que damos aos outros e não do que recebemos deles, como forma de pagamento. Princípio espiritual. Nós nos salvamos restaurando os relacionamentos. Assim é. Gratidão.